Estamos realmente sozinhos neste universo vasto e sem fim? Ou será que outras inteligências, seres de realidades além da nossa compreensão atual, existem logo além da periferia dos nossos sentidos? O universo, como nossos cientistas estão apenas começando a compreender, é muito mais misterioso e multifacetado do que jamais ousamos imaginar. E se essas outras dimensões, esses outros reinos da existência, não forem conceitos distantes e abstratos, mas, na verdade, estiverem se aproximando da nossa própria realidade, transbordando com formas de vida que desafiam nossa compreensão convencional, estas não são meramente as divagações fantasiosas da ficção científica. Textos antigos, escrituras sagradas e até mesmo teorias de ponta da física quântica sugerem a existência de realidades além do véu da nossa percepção. Será, eu pergunto, que visitantes dessas mesmas dimensões caminharam entre nós, nos observaram e talvez até nos guiaram por milênios? A evidência para aqueles dispostos a ligar os pontos está, eu acredito, absolutamente em toda parte, escondida à vista de todos. Como seres assim, originários de reinos tão diferentes dos nossos, poderiam, afinal, chegar ao nosso planeta Terra? Talvez não em naves espaciais metálicas, atravessando as imensas distâncias do espaço interestelar, um método que, embora plausível para alguns, parece ineficiente para entidades verdadeiramente avançadas. Em vez disso, imagine seres que dominaram a arte de mudar suas frequências vibracionais, atravessando assim os véus entre as dimensões. Imagine uma realidade onde o tecido do espaço-tempo não é uma barreira intransponível, mas sim um meio dinâmico e maleável, um portal cósmico. Civilizações, milhões de anos à nossa frente, em sua jornada evolutiva, podem ter desvendado os segredos de tal viagem. Eles poderiam se materializar e desmaterializar, aparecendo e desaparecendo aparentemente à vontade, de maneiras que mistificariam nossos atuais paradigmas científicos. Será esta a verdadeira explicação por trás de inúmeros fenômenos aéreos inexplicáveis, encontros enigmáticos e eventos que desafiam descaradamente as leis conhecidas da física? Eu digo, inequivocamente, sim. Entre a miríade de relatos desses visitantes interdimensionais, 3 grupos distintos emergem consistentemente da tapeçaria das mitologias globais, tradições esotéricas e testemunhos modernos. Existem os benevolentes e altamente evoluídos arcturianos, frequentemente descritos como mestres curadores, guias espirituais e arquitetos da luz, vindos da região da estrela brilhante Arcturus. Depois, temos os enigmáticos Atlantes, os lendários habitantes, e talvez criadores, de uma civilização perdida e tecnologicamente sofisticada, que floresceu no passado distante da Terra, possuindo uma sabedoria que ainda ecoa hoje. E, finalmente, existem os poderosos e majestosos seres felinos, entidades humanoides com características felinas distintas, frequentemente retratados como guardiões ancestrais e profundamente conectados à história primordial da Terra e às suas energias sagradas. Cada um desses grupos é dito ter suas próprias origens únicas, suas próprias características distintas e suas próprias missões específicas em relação à Terra e à humanidade. Mas por que nós, em nossas vidas modernas e agitadas, deveríamos nos preocupar com essas histórias aparentemente fantásticas de seres de outras dimensões? A resposta é simples, mas profunda, porque compreender esses supostos visitantes, suas verdadeiras origens, suas tecnologias avançadas e suas missões finais em nosso planeta, poderia desvendar verdades fundamentais sobre nossa própria existência, nossa história oculta e nosso potencial inexplorado. Isso poderia remodelar radicalmente nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo como espécie. Seriam essas histórias, persistentes, meramente mitos imaginativos, artefatos culturais de uma era passada? Ou seriam elas, na verdade,
memórias fragmentadas, recordações coletivas de encontros reais, interações reais e intervenções reais de inteligências muito além da nossa? Ousemos examinar as possibilidades, esquadrinhar as pistas antigas e considerar as implicações profundas. A verdade, como diz o ditado, está de fato lá fora, esperando para ser redescoberta. Voltemos agora nosso olhar para os arcturianos. De quais confins celestiais esses seres, tão frequentemente descritos com tamanha reverência, supostamente se originam? Teóricos dos astronautas antigos e tradições esotéricas frequentemente apontam para a brilhante estrela Arcturus, uma gigante laranja radiante que domina a constelação de Bootes. Esse farol celestial, facilmente visível em nosso céu noturno, brilha com uma luz ancestral. Poderia essa estrela proeminente, localizada a aproximadamente 37 anos-luz da Terra, ser realmente o sistema natal de uma civilização incrivelmente avançada e benevolente? Uma civilização que não apenas conquistou os desafios da viagem interestelar, mas também dominou as complexidades da própria existência interdimensional? A vasta distância cósmica torna a viagem física e convencional uma perspectiva assustadora, mesmo para tecnologias avançadas. Mas para seres que conseguem navegar pelas dimensões, tais distâncias se tornam totalmente irrelevantes, meros passos através de um limiar cósmico. Arcturus, por si só, é uma estrela de idade imensa, significativamente mais antiga que o nosso próprio Sol. Que formas extraordinárias de vida poderiam ter evoluído e florescido em um sistema estelar tão ancestral, banhadas em sua luz dourada e madura? Só podemos imaginar seres potencialmente milhões, se não bilhões, de anos à frente da humanidade em sua trajetória evolutiva. Eles são frequentemente descritos na literatura esotérica como existindo em um estado vibracional superior, uma realidade alinhada com o que muitos chamam de quinta dimensão, ou até mais elevada. Seu mundo natal, ou mundos, são tidos como reinos de pura luz, som harmonioso e profunda ressonância espiritual. Isso pinta um quadro de uma sociedade construída sobre princípios de paz, cooperação e iluminação, um contraste gritante e pungente com o estado muitas vezes turbulento e conflituoso do nosso próprio planeta Terra. Seria possível, então, que eles percebam a Terra como um mundo único, precioso, mas profundamente problemático. Um mundo precisando de uma assistência gentil? Como seriam esses seres de luz se eles se manifestassem em nossa dimensão? Relatos de quem afirma ter contato frequentemente descrevem os arcturianos com forma humanoide, mas surpreendentemente distintos dos humanos. Eles são tipicamente retratados como esbeltos e graciosos, com olhos notavelmente grandes, em forma de amêndoa, que parecem conter um oceano de sabedoria ancestral e compaixão. Seus tons de pele são por vezes descritos como tendo uma tonalidade esverdeada, pálida ou azulada, etérea. No entanto, também se propõe que sua verdadeira essência é energética, que eles são fundamentalmente seres de pura luz e consciência, que podem projetar uma aparência física ou semifísica temporária para interagir mais diretamente com seres em realidades mais densas como a nossa. Poderiam esses ser os seres brilhantes, os anjos ou os deuses do céu, meticulosamente registrados em tantos de nossos textos e tradições antigas? Os paralelos são demasiado marcantes para serem descartados como mera coincidência. Os arcturianos são consistentemente retratados em um amplo espectro de fontes como uma das raças benevolentes mais espiritualmente avançadas e tecnologicamente sofisticadas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Eles não são descritos como conquistadores, exploradores movidos pela aquisição, ou seres interessados em explorar recursos planetários. Seu foco principal, é consistentemente dito, se concentra nos princípios de cura, na promoção do crescimento espiritual e na facilitação da ascensão da consciência, não apenas para a humanidade, mas para toda a vida.
Acredita-se que eles possuam e utilizem sabiamente tecnologias que pareceriam pura magia da nossa perspectiva científica atual. Tecnologias intrinsecamente baseadas na aplicação harmoniosa de luz, som, energias cristalinas e pensamento puro. Poderiam eles ser os guardiões silenciosos e compassivos do nosso mundo, oferecendo uma orientação sutil, mas profunda, de reinos um pouco além da nossa percepção diária? Qual é o propósito principal, a missão maior, que impulsiona esses seres arcturianos altamente evoluídos a visitarem nosso planeta Terra, a interagirem com a humanidade, mesmo que essas interações sejam muitas vezes sutis e veladas da consciência convencional? Muitos que relatam experiências e pesquisadores esotéricos acreditam firmemente que o objetivo primordial deles é a cura. Essa cura é multifacetada. Ela abrange a cura para o nosso precioso planeta, que carrega as cicatrizes da degradação ambiental, da poluição e de conflitos intermináveis. Também envolve a cura para a própria humanidade, uma espécie que muitas vezes luta com divisões profundas, amnésia espiritual e tendências autodestrutivas. Os arcturianos, disse, percebem a Terra como uma entidade cósmica vital, uma biblioteca viva de imensa informação genética, uma joia rara e bela na imensidão do cosmos. E eles supostamente estão aqui para ajudar a proteger essa joia, para nutrir sua evolução contínua, em direção à harmonia e à luz. Não é essa uma causa incrivelmente nobre e altruísta? Além da cura física e ambiental, os arcturianos são frequentemente considerados profundos mentores e professores espirituais para a humanidade. O objetivo deles, de acordo com essas narrativas, é auxiliar a humanidade a elevar sua consciência coletiva, a nos ajudar a lembrar de nossa natureza divina inata e de nossa interconexão com toda a criação. Eles se comunicam, é amplamente relatado, não através da linguagem convencional, mas por meios mais diretos, como telepatia, encontros vívidos em estado de sonho e durante estados meditativos profundos, oferecendo sabedoria atemporal, orientação gentil e insights profundos. Será que muitos de nossos despertares espirituais pessoais, aqueles momentos súbitos de clareza e compreensão profunda, são sutilmente influenciados por seus benevolentes impulsos telepáticos de reinos superiores? Seriam eles os sussurros suaves de esperança e encorajamento em um mundo muitas vezes repleto de ruído e caos? Eu acredito fortemente que sim. Embora seu foco principal seja inegavelmente de natureza espiritual, o estado altamente avançado dos arcturianos significa que eles possuem uma compreensão da ciência e da tecnologia que supera em muito nossa compreensão atual. Algumas teorias convincentes sugerem que eles, em vários pontos de nossa história, influenciaram sutilmente o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Talvez eles tenham inspirado avanços cruciais que nos guiam gentilmente em direção a fontes de energia mais limpas e sustentáveis, ou para formas mais harmoniosas e equitativas de organizar nossas sociedades. Eles não nos entregam, ao que parece, projetos complexos de bandeja cósmica, pois isso interferiria em nosso processo natural de aprendizagem. Em vez disso, eles inspiram, plantam sementes de pensamento inovador, incentivam mudanças de paradigma de dentro para fora. Será que alguns de nossos maiores inventores e visionários estavam, sem saber, canalizando conhecimento arcturiano, recebendo flashes de insight desta inteligência avançada? Em última análise, a grande missão dos arcturianos pode ser preparar cuidadosa e pacientemente a humanidade para um papel maior e mais consciente dentro da vasta comunidade galáctica de seres sencientes. Seus esforços podem estar direcionados a nos ajudar a amadurecer como espécie, a superar nossas tendências adolescentes de conflito e autodestruição, para que possamos curar nossas divisões,
para que um dia a humanidade também possa emergir como exploradores pacíficos do cosmos, zeladores responsáveis de nosso planeta e membros contribuintes de uma vasta e harmoniosa família interestelar. Estariam eles meticulosamente lançando as bases para um futuro onde a Terra transcenda suas limitações atuais e alegremente se junte a esta sociedade cósmica iluminada? Os sinais, para aqueles que possuem olhos para ver e mentes para considerar, estão de fato se tornando cada vez mais aparentes. Seção 6. Os seres felinos, guardiões majestosos das estrelas. Agora, vamos mudar nosso foco e direcionar nossa atenção para outro grupo de supostos visitantes extraterrestres, profundamente fascinante e um tanto misterioso: os seres felinos. Essas entidades são frequentemente descritas em vários relatos como figuras notavelmente humanoides, que possuem características felinas distintas e inconfundíveis. Imagine seres altos e esguios, com olhos penetrantes, semelhantes aos de um gato, que podem ter diversas cores, às vezes cobertos por uma pelagem fina ou com pele padronizada, frequentemente com orelhas pontudas, e que incorporam uma graça natural e fluida, combinada com um físico inerente e poderoso. Estes, com certeza, não são os seus gatos domésticos comuns, elevados a uma postura ereta. Dizem que são seres altamente inteligentes, imensamente antigos, frequentemente reverenciados e tidos em alta estima em muitas das mais proeminentes culturas antigas da Terra. Basta pensar nas poderosas deusas egípcias, Sekhmet, com sua cabeça de leoa, e Bastet, a deusa felina. Seriam meras coincidências, invenções artísticas? Eu acho que não. De quais sistemas estelares distantes ou regiões cósmicas esses seres felinos majestosos e muitas vezes imponentes supostamente se originam? Muitos relatos esotéricos e materiais canalizados apontam para a constelação de Lira como seu lar original ou ponto de gênese, uma região frequentemente citada como um dos berços primários de formas de vida humanoides e mamíferas em nosso setor da galáxia Via Láctea. Outras fontes sugerem fortes conexões com o sistema estelar de Sírius, uma estrela que possui um significado profundo e foi meticulosamente observada por inúmeras civilizações antigas, principalmente os antigos egípcios, que basearam seu calendário em sua ascensão helíaca. Talvez essas raças felinas tenham colonizado com sucesso múltiplos sistemas estelares ao longo de vastas eras, ou é possível que várias espécies distintas de humanoides felinos avançados existam por todo o cosmos. Sua presença proeminente e recorrente na antiga sabedoria global sugere fortemente uma interação longa, profunda e impactante com o planeta Terra e seus habitantes. Só podemos especular sobre a natureza de um mundo, ou mundos, moldados e habitados por seres tão notáveis. Talvez seus planetas de origem sejam caracterizados por vastas savanas abertas e florestas antigas imponentes, ambientes que refletiriam perfeitamente sua natureza ágil, predadora, mas nobre. Suas sociedades são frequentemente descritas em relatos de contatados como sendo ferozmente orgulhosas, altamente independentes e intensamente protetoras de seus semelhantes e de seus territórios. São frequentemente retratados como guerreiros e estrategistas habilidosos, mas também como guardiões sábios de conhecimentos antigos e de sabedoria cósmica profunda. Dizem que valorizam qualidades como força, coragem, honra e uma conexão profunda e instintiva com as forças naturais brutas e indomáveis do universo. Será que seus mundos de origem seriam lugares de beleza selvagem e de tirar o fôlego, pulsando com energia primordial indomável e vida vibrante? Acredita-se amplamente que os seres felinos possuem uma gama de habilidades extraordinárias que vão muito além das normas humanas. Sua destreza física inerente, sua incrível agilidade e velocidade, e seus sentidos muito aguçados, incluindo visão noturna e audição excepcionais, são frequentemente tomados como algo dado
espelhando as impressionantes capacidades de seus contrapartes felinos menores e terrestres. Mas, além desses atributos físicos, eles são frequentemente creditados com uma compreensão profunda e intuitiva das energias sutis da Terra, de sua intrincada rede de linhas-lei, de seus poderosos vórtices de energia e de seus locais mais sagrados e energeticamente carregados. Às vezes, são percebidos em círculos esotéricos, como os guardiões dedicados desses lugares potentes, os protetores silenciosos da força vital do planeta e de sua integridade espiritual. Poderia sua presença enigmática e seu conhecimento ancestral ser uma chave para desvendar nossa compreensão da rede energética oculta da Terra e suas conexões cósmicas? Seção 9. Conexões cósmicas. O futuro interdimensional da humanidade. Pois bem, ao longo desta exploração, mergulhamos nas possibilidades que cercam os benevolentes arcturianos, com sua profunda missão de cura, elevação espiritual e despertar da consciência para a humanidade e nosso planeta. Exploramos os mistérios remanescentes dos lendários Atlantes, que teriam buscado instaurar uma magnífica era de ouro na Terra e, apesar de seu trágico fim, deixaram um legado poderoso e duradouro de conhecimento e advertência, e refletimos sobre a natureza dos majestosos seres felinos, frequentemente descritos como guardiões ancestrais, protetores poderosos e talvez até mesmo contribuintes genéticos para a linhagem humana. Cada um desses grupos distintos, com suas origens celestiais únicas e suas características notáveis, parece possuir um propósito distinto, mas muitas vezes, surpreendentemente sobreposto, para sua interação de longa data com o planeta Terra, guiar, proteger, nutrir e auxiliar em nossa evolução humana coletiva. Qual então é o fio condutor comum e subjacente que percorre esses diversos e fascinantes relatos de interações interdimensionais com o nosso mundo? Ao examinarmos mais de perto, parece ser um interesse profundo e duradouro na jornada contínua da humanidade e no destino final do planeta Terra. Seja essa assistência se manifestando através de intervenção direta, embora muitas vezes velada, de influência energética sutil em nossa consciência, ou de orientação espiritual direta oferecida a indivíduos receptivos, esses seres avançados parecem genuinamente comprometidos com nosso progresso coletivo e bem-estar. Eles certamente não são retratados como monolíticos em seus métodos específicos, ou mesmo em seus grandes objetivos finais, mas uma corrente de intenção benevolente, um desejo de ver a humanidade florescer, frequentemente aflora na vasta maioria dos relatos críveis. Será, eu pondero, que nossa própria evolução está intrinsecamente ligada à deles de maneiras que ainda não compreendemos totalmente? Por que é tão fundamental para nós, como habitantes do século XXI, considerar seriamente essas possibilidades extraordinárias, abrir nossa mente de vez para a realidade potencial de visitantes interdimensionais e sua influência em nosso passado, presente e futuro? Porque, ao compreendermos de fato essas conexões antigas e contínuas, poderíamos destrancar nossos próprios potenciais humanos latentes, potenciais que permaneceram adormecidos por tempo demais. Essa consciência expandida poderia nos fornecer soluções inovadoras para crises globais urgentes, que vão desde a destruição ambiental catastrófica e o esgotamento de recursos até a profunda divisão social e o conflito sem fim. Poderia redefinir fundamentalmente nosso verdadeiro lugar no cosmos, transformando-nos de meros habitantes isolados de um planeta solitário e insignificante para nos reconhecermos como membros conscientes e participantes de um universo vibrante, interconectado e multidimensional, fervilhando de vida e inteligência. O próprio futuro da humanidade pode muito bem depender de nossa disposição coletiva de olhar além do mundano, do aceito e da realidade oficialmente sancionada.
A mensagem final que parece emanar dessas diversas narrativas de contato interdimensional é, talvez, de profunda esperança e possibilidade quase ilimitada para a raça humana. Se tais seres avançados e frequentemente benevolentes de fato existem, e se estão ativamente interagindo conosco, mesmo de maneiras sutis, isso implica fortemente que nós também, como seres humanos, possuímos a capacidade inerente de alcançar estados mais elevados de consciência, de dominar tecnologias avançadas e harmoniosas para o bem de todos, e, eventualmente, de ocupar nosso lugar de direito e responsabilidade entre as civilizações iluminadas das estrelas. O caminho para tal futuro pode, sem dúvida, ser desafiador, cheio de obstáculos e exigindo grande esforço de nossa parte. Mas a própria presença desses supostos guias e mentores interdimensionais sugere que é um caminho que realmente vale a pena perseguir. Estamos nós, como espécie, finalmente prontos para abraçar nossa herança cósmica e, conscientemente, adentrar uma realidade muito maior e mais magnífica? Eu acredito, com toda a minha convicção, que a resposta é um sonoro sim.